O Fala Videira Podcast está chegando e o assunto deste episódio é Defesa Civil. Tenho certeza absoluta que você já ouviu falar desse departamento. Acredito até que muitas pessoas que estão nos assistindo já possam ter até recorrido a esse departamento da Prefeitura Municipal de Videira, do município de Videira, um departamento extremamente importante, e hoje a gente vai conhecer um pouco, saber do seu funcionamento e principalmente como ter acesso à Defesa Civil do município de Videira. E para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o Luiz Fernando Gardini, que é secretário de Obras e Projetos. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Gardini. Obrigado pelo convite, Clemir. É uma alegria e uma honra estar aqui nesse momento aqui, falando de um tema tão nobre para a população aí em geral. E também está conosco o Luiz Gabriel Fianco, que é o chefe de proteção e defesa civil do município de Videira. Seja bem-vindo, Fianco. Obrigado, olá, Clemiro. Olá a todos que estão nos vendo através desse podcast, que é uma honra, fico lisonjeado em poder participar e trazer à comunidade, né, informações muito relevantes, né, para a conduta do município. Né? Perfeito. Gardini, primeiramente, claro, acredito que a maioria das pessoas já tem algum nível de entendimento do que é a Defesa Civil, né? Mas é sempre bom a gente conceituar e contextualizar, né? E o que é exatamente o Departamento de Defesa Civil do município de Videira? Bom, vamos lá. Primeiramente, as pessoas conhecem o trabalho da Defesa Civil, até porque ele já vem sendo desenvolvido de forma satisfatória há bastante tempo. Entretanto, as pessoas muitas vezes associam a Defesa Civil como um episódio climático, né? Então, dá uma chuva forte, agora hoje a Defesa Civil vai trabalhar. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O escopo da Defesa Civil ele é amplo. Hoje a gente trabalha muito com relação ao que nós chamamos de COBRAD, né? Que é a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres. E esses desastres, e é onde efetivamente entra a Defesa Civil, ele é dividido em desastres naturais e tecnológicos. O naturais, sim, por exemplo, entra a questão de uma chuva forte, que entra na parte do desastre hidrológico. Mas ele tem mais situações, como por exemplo o próprio natural. Nós podemos citar aqui o geológico, que entra a parte do deslizamento e movimentação de massa. Entra também o climatológico, né, que nós podemos citar aí a questão da estiagem, da seca, a baixa umidade de ar, que não é algo comum para a nossa região. É muito comum em regiões semiáridas, né? Também podemos citar o biológico. Já tivemos no ano passado, né, Luiz, inclusive uma situação como essa por conta da dengue, né? Não vamos ir muito além, né? O Fianco participou também de toda a situação que envolveu a Covid. E nós temos também a parte dos meteorológicos, que aí entra situações como nós enfrentamos no ano passado, o granizo, o vendaval, etc. E tecnológico também com relação, por exemplo, a um produto químico, vazamento de um produto químico, um tombamento de um veículo carregando produto químico, por exemplo, ou até mesmo uma carga normal, mas que ela oferte riscos a uma comunidade, né? Então, tudo isso envolve também a Defesa Civil. Uhum. E como é que a Defesa Civil está estruturada, Fianco, nesses casos? O Gardini deu uma explicação ampla de todos os casos em que ela pode ser acionada. Felizmente, a gente não teve tantas ocorrências distintas das condições climáticas. Eu digo felizmente porque, né, já é um problema a gente ter essa instabilidade climática que sempre acaba envolvendo a Defesa Civil quando é mais grave. Mas seria muito mais grave outras incidências de outras ocorrências, como você falou. E como é que ela está preparada e estruturada? Não, justamente, assim como o Gardini comentou agora, a questão do Covid foi um dos fatores que nos forçaram, como Defesa Civil, a buscar um conhecimento no qual não estávamos, de fato, preparados para isso. Não digo não só a própria Defesa Civil, mas todos nós, como população, como administração, enfim, gerou sérios problemas durante o período da Covid. Tanto que a própria Defesa Civil, na época, tinha que fazer, juntamente com as forças de segurança, abordagens, tinha que fazer análises de rotina, enfim, nós trabalhamos em todos os aspectos com relação a esse risco biológico que ocorreu, né, essa pandemia que ocorreu. Claro, ao longo dos anos, a Defesa Civil ela vem se preparando, né, digo nós como município,
justamente porque mais é recorrente, como você citou agora há pouco, né? A questão dos desastres naturais, Chuva, granizo, alagamento, enchente, né? inundação, né? Inicialmente, a gente sempre se prepara para uma inundação, que a princípio era o fator que mais estava gerando, ao longo dos anos, problema para o município. Hoje em dia, já isso se inverteu um pouco, essa lógica, digamos assim. Então, força com que nós tenhamos uma estruturação da Defesa Civil cada vez mais aplicada. Então, hoje nós temos 6 pessoas que fazem parte da Defesa Civil, né? Tem o Gardini como coordenador, eu como chefe, nós temos um quadro técnico onde que tem engenheiros civis, nós temos pessoas que envolvem com a parte de secretariado da Defesa Civil. Então, hoje nós temos uma amplitude maior e, claro, a administração sempre está em busca de aprimorar esses fatores e amparar a Defesa Civil. Eu digo amparar de forma tecnológica, fornecendo equipamentos, fornecendo aquilo que de fato é necessário para que a gente possa dar seguimento nesses andamentos de apoio à comunidade. E é uma estrutura e um preparo que tem que estar ali, disponível, pronto, porque não tem aviso, né? Não, De justamente. quando acontece uma situação dessas, eu né? sempre trabalho na hipótese do mesmo formato, né? A gente vamos levar uma parte um pouco mais descontraída, como seguro, né? Nós temos que ter o seguro, Tá mas ali. ninguém quer usar, Exatamente. né? Então a Defesa Civil é mais ou menos um prospecto Pô, parecido. aconteceu né? Não, peraí que eu vou ter que ainda buscar Não, ele tem que estar ali, tem que estar na Não, mão, justamente. né? Mas como o Gardini citou também anteriormente, não é só questão de resposta a essas ações da natureza, né? Nós temos inúmeros chancelas que temos que decorrer ao longo do ano, ao longo do nosso dia a dia laboral, que são análises de locais de risco, fora da intempérie, né? Então, o nosso relevo aqui ele é bastante acentuado, ainda que nós temos no nosso solo, a composição do nosso solo, ele é bastante argiloso e isso, de certa forma, ajuda bastante, né, na contenção desses deslizamentos, digamos assim. Então, porque pela inclinação, né, teoricamente, onde é escavado, né, geralmente poderia ocorrer um deslizamento. E não é assim que ocorre. Nós temos alguns setores do município onde que são mais propensos a isso. Mas são análises desses fatores que a gente faz no dia a dia, de vegetação de grande porte, que isso é um fator bem interessante a gente abordar aqui também, né, que tem muita gente que tem dúvida a respeito desse quesito, da questão da vegetação de grande porte, de como se portar, de quem que é a responsabilidade, quem que faz essa vistoria, né? Então, isso recorre todo esse nosso departamento, né? Perfeito. Gardini, a gente já volta para essa questão da vegetação, enfim, da supressão vegetal, porque é uma questão de orientação também para as pessoas, né? Exatamente. Mas antes, Gardini, eu lembro que no início da gestão, ano passado, logo no início, nós tivemos aquela ocorrência do granizo. Acho que foi fevereiro, março. O granizo foi em junho. Nós tivemos um vendaval em fevereiro. Um vendaval em fevereiro, Isso. exatamente. Já de cara. E ali a Defesa Civil já teve que se mostrar, já foi testada. Né? E foi muito eficiente. E aí depois, em junho, aquela grande catástrofe do granizo, que aí sim, aí a Defesa Civil do município de Videira lógico, é uma situação bem complicada para você usar essa expressão, mas ela deu um show de organização e de trabalho, porque uniu a comunidade, uniu os segmentos, fez uma ponte com a Defesa Civil estadual, né? Coordenou ações da gestão inteira de várias secretarias, né? E passou de novo por mais um teste. Então, imagino que deve ter sido 2 grandes desafios logo no início, né? Logo no início, Clemir, em fevereiro nós tivemos aquele episódio e foi um grande teste. Nós conseguimos dar um retorno para a nossa população, uma resposta que durou cerca de 3 horas. Então foi bastante desafiador, até por conta de que era o início da nossa gestão. Imediatamente o prefeito Carelli e o vice Bavestrin me passaram a honrosa missão de assumir a coordenadoria da Defesa Civil Municipal. Naquele momento nós tínhamos como meta trazer a nossa Defesa Civil para uma situação mais preventiva. E para isso eu solicitei que a gestão fizesse a indicação de uma pessoa para poder chefiar esses trabalhos, porque eu também acumulo a função de secretário
e sozinho eu não consigo dar conta, né? Na ocasião, eu tive a grata satisfação de receber o aceno positivo por parte do Luiz Gabriel Fianco para assumir essa chefia, e que muito nos ajudou e nos honra pelo trabalho que ele faz, né? A gente sempre fala que o time que está ganhando não se mexe, né? E o Fianco, ao longo dos anos, ele tem demonstrado uma capacidade muito grande para saber lidar com essas situações de crise. E ela veio. Então, o mês de junho para nós foi um mês que entrou para a história divideira, de forma talvez negativa, mas ao mesmo tempo positiva, porque mostrou que a nossa comunidade, ela é uma comunidade que tem empatia, compaixão. Nós sempre falamos que a defesa civil, ela não é uma pessoa, ela não é o Gardini, ela não é o Cremir, ela não é o Carelli, o Balestrin, não, somos todos nós, a população em si. Naquele momento foi impactante, naquela quarta-feira à noite, nós mobilizamos o nosso comitê, o nosso gabinete de crise, fizemos a resposta, até para comentar um pouquinho, né? A defesa civil ela tem funções, né? A prevenção, a preparação, a mitigação, a resposta, que ela é dividida em socorro e assistência, e a recuperação. Naquele exato momento nós iniciamos o socorro, né? A assistência também, né? Com abertura de abrigo, e logo na sequência, na sexta-feira, iniciamos o processo de recuperação, que foi a distribuição das telhas, dos colchões, que mobilizou muita gente aí, e nós conseguimos dar um retorno muito positivo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Foi muito bacana também o apoio da iniciativa privada, né? O Codevi, em especial, se dedicou muito a essa campanha, né? Quero até fazer um agradecimento em nome do empresário Sérgio Gomes, que naquele momento também se prontificou e vestiu a camisa junto conosco, vestiu o colete, né? A gente sempre diz assim, né? O colete da Defesa Civil conosco, e tornou possível aí esse processo de recuperação dos nossos munícipes que foram atingidos por aquele momento. Aí fez toda a diferença, todo esse preparo e a disponibilidade das pessoas. Fianco, voltando agora ao gancho anterior, orientação quanto àquela questão de árvores, de áreas de risco, a Defesa Civil está à disposição para orientar e também, em loco, fazer as vistorias. Eu não sei exatamente como é que vocês chamam isso tecnicamente, exatamente, né? Não, justamente, mas antes disso eu gostaria de agradecer as palavras do Gardini, né? Para mim, a questão da Defesa Civil como profissional, ela é muito importante, né? É uma função que eu desenvolvo não só por uma questão profissional, mas por uma questão quase que emocional, porque eu gosto daquilo que eu desempenho, da função que eu exerço. Faço com carinho porque é um formato que nós, como Defesa Civil, nós como pessoa, conseguimos prestar um auxílio ao próximo sem, de fato, saber quem. Dito isso, referente à questão da informação, referente à vegetação de grande porte, nós aqui no nosso município, nós temos árvores frondosas, pinheiros araucária, embuias, cedros, árvores de grande porte. É bonito, mas é um risco também, né? Não, justamente. A preservação, ela é necessária, de fato, eu concordo, sem sombra de dúvidas, né, dentro do âmbito da legislação ambiental. Mas existem alguns fatores de risco que envolvem unidades multifamiliares, casas, prédios, enfim, seja indústria ou próprio segmento da parte urbana do município, nas praças, parques e jardins, né, que muitas vezes é necessário que seja feita esse tipo de supressão para que se mantenha a segurança, né? Muitas vezes até é entendido de uma forma um pouco contrária, né, a retirada dessa vegetação, mas a primordialidade é a questão da segurança. Né? O embelezamento é ótimo, né? A questão de você ter uma cidade verde é muito bom, né, para a questão urbana, de certa forma, até determinado ponto, aonde que esse determinado ponto começa a gerar possíveis riscos, possíveis acidentes, danos ao patrimônio, principalmente risco à vida. E vocês fazem vistorias por essas áreas, recebem informações, como é que é a... Justamente, claro,
nas nossas ações de vistoria, nós passamos sempre olhando, a gente cria um olhar crítico ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue identificar unidades, né, de vegetação que podem estar oferecendo risco sem o proprietário entrar em contato, né? Muitas vezes, nós fizemos essa indicação, né, para o proprietário para fazer essa análise de risco, né? Porque existe um padrão que a gente precisa seguir, que é uma normativa técnica, né? Nós não podemos chegar e derrubar qualquer árvore ou solicitar que seja derrubado qualquer tipo de árvore, né? Ela tem que se enquadrar dentro de um risco iminente. E para se enquadrar dentro do risco iminente, tem alguns fatores que nós levamos em consideração. Proximidade da residência, exposição de raízes, inclinação de caule, né? Analisamos, mas como não temos um profissional gabaritado para a área, no caso, um engenheiro ambiental ou um engenheiro agroflorestal, para determinar processo de secamento natural, né, nós vemos que está nesse processo, mas nós já fazemos a indicação de um outro formato. Mas todo esse contexto é levado em consideração para daí sim fazer uma indicação de supressão dessa vegetação, ou se ela estiver dentro de uma área de responsabilidade pública, a Defesa Civil emite o laudo também, como emite para o particular, emite esse laudo e faz a indicação para o município fazer, a parte operacional do município, fazer a retirada ou desbaste dessa vegetação, né? Perfeito. Gardini, simulados, tivemos 2 já em Videira, o último foi ali no começo de março, o mais recente, na verdade, né? E que movimentou a cidade inteira. Qual é a importância e a utilidade desses simulados? Nós comentamos antes que nós queríamos trazer a nossa defesa civil para uma esfera mais preventiva. Quando nós falamos de ação preventiva, essa é uma delas. O simulado. Qual que é a função do simulado? Treinar a capacidade de resposta da nossa defesa civil num episódio, num desastre, efetivamente. Naquele momento, ano passado, nós fizemos, foi muito satisfatório, foi o primeiro, e nós optamos em utilizar o principal desastre que ocorre na nossa cidade, que é mais propício a isso, que é a inundação. Ano passado nós tivemos granizo, tivemos vendaval, então esse ano nós optamos em evoluir. E também, levando em conta o tornado que passou pela cidade do Paraná, nós pensamos assim, né, Fianco? Tá, e se pegar uma escola do município de Videira, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos agir? Será que os nossos professores, diretores de colégio, eles estão preparados, né? Então foi essa a ideia efetivamente. Para isso nós utilizamos a estrutura da UNOESC, porque na UNOESC hoje existe uma escola particular da própria UNOESC, o colégio deles, e também existe o Colégio Kleinubin, que utiliza as instalações da UNOESC até a sua construção se findar. Naquele momento nós conversamos com a professora Carla e com o professor Adriano da UNOESC, que foram super parceiros dessa iniciativa. Conversamos também com o Corpo de Bombeiro Militar, né, a Capitã Nicole, o Gilmar e a equipe do Corpo de Bombeiro, para que também nós pudéssemos atuar numa outra frente. Por exemplo, desobstrução de vias, que é fundamental, entra já tanto na parte de resposta quanto na parte de recuperação. E montamos um escopo bastante grande que reuniu aí perto de 500 pessoas, né, Fianco, no total. Com mobilização, com abertura de abrigo, com remoção de escombros. E foi um trabalho de várias mãos, por assim dizer. Bastante satisfatório e que mostrou ainda mais para a nossa comunidade o quanto a nossa defesa civil está preparada. Nós fizemos a evacuação de 2 escolas, se a gente for analisar, a abertura de um abrigo e, ao mesmo tempo, a desobstrução de uma via central do município de Videira com resgate veicular junto. E isso tudo durou em torno de 2 horas, né, Luiz Gabriel Fianco? Mostrou muito o quanto a nossa defesa civil vai estar preparada e dentro do que a gente sempre previu, né? Preventivo, mas caso venha acontecer algum desastre,
nós estamos preparados a dar uma resposta em curto espaço de tempo para a nossa É população. fundamental esse treinamento, né, na verdade, né, de como agir, de como fazer, porque na teoria é uma coisa, né? Na prática é totalmente diferente. Claro que num caso real também é diferente, mas pelo menos você já tem ali algum tipo de rumo a seguir, de um protocolo pré-definido, imagino eu, né? Os contatos com a Defesa Civil, como é que as pessoas podem fazer no caso de querer uma informação ou mesmo precisar realmente de um apoio? Não, justamente, nós temos o correio eletrônico, o e-mail, né? defesacivil@videira.sc.gov.br. Nós temos o telefone do plantão, que é o 99120-9696, que esse é o telefone para ligações, tem o WhatsApp, e o próprio telefone durante o expediente da prefeitura, né, que é o 3090-2700. Né? Esses são os principais contatos, né, com a Defesa Civil do município, nesse momento. Perfeito. Qual é o link da Defesa Civil Municipal com a Defesa Civil Estadual? Imagino que há um trabalho em conjunto aí. Sim, hoje nós temos o nosso coordenador regional, que é o Gaioves, está sempre à disposição nossa aí, sempre nos auxiliando e nos ajudando. Temos também uma boa comunicação com a Secretaria de Estado, né? E utilizamos muito. São ações integradas, né, na maioria das vezes também, né? Utilizamos muito os canais que eles disponibilizam, como, por exemplo, a utilização do SMS, na região aqui funciona muito bem. Que é o próximo assunto, os alertas, Estado, né? São fundamentais. Nós temos também a estação de monitoramento que fica localizada na ponte. Que foi instalada por eles também. Ano passado foi esse ano? Ano passado. Ano passado, né? Ano passado. E junto com ela nós temos mais duas já que são operacionais, que com a Defesa Civil do município, no momento lá, através de uma ação judicial, de uma reparação ambiental, conseguiu ganhar, né, do Comitê do Rio do Peixe 2 estações, onde uma está na captação da Visan e a outra está logo atrás ali do para as pessoas entenderem, municipal. Essas estações é que monitoram e emitem os alertas. Nos trazem informações para a gente fazer esse apanhado, cruzamento delas, e para a gente poder fornecer um aviso para a população o mais próximo possível. Uhum. Nós temos também o link da Defesa Civil no Instagram, né? Defesa Civil Videira. Temos também a própria Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina também está no Instagram, também tem a página dela. A gente pede que as pessoas, se possível, comecem a seguir, porque sempre quando tem alguma intempérie, alguma coisa, alguma previsão climática adversa, nós publicamos lá. Isso até é uma fase de preparação e de mitigação também, que antecipa o desastre climático. Então, também são importantes meios de comunicação para que a gente possa alertar a nossa população. Perfeito. Conversamos com o Luiz Fernando Gardini, secretário de Obras e Projetos e coordenador da Defesa Civil, o Luiz Gabriel Fianco, que é o chefe de Proteção e Defesa Civil do município de Videira. Algo a acrescentar, Fianco, para nós encerrarmos o nosso bate-papo? Abordando ainda a questão das mensagens, dos avisos, né, a gente reitera à população que não desacreditem. Hoje em dia, nós temos uma quantidade muito maior de avisos e que, não digo na sua grande maioria, mas uma boa parte eles acabam não se concretizando. Isso acaba gerando, né, no nosso ouvinte, nas pessoas que estão nos assistindo aqui, na população como um todo, um pensamento de certo descrédito, mas eu peço de coração mesmo, para que não desacreditem nessas informações. Hoje em dia é possível gerar uma quantidade de informações muito maior do que no passado. Então, isso, a gente começa a pensar, não, eu recebi, não choveu, não deu vento. Nunca chove, nunca dá vento, isso aqui também não vai dar. Melhor assim. Melhor assim. Mas o importante é que acreditem nessas informações, que leve de fato em consideração e que se preparem para aquele evento. Né? É claro, nós a nível de município, né, Gardini, a gente... Essa é a intenção do aviso. Essa é a intenção do aviso. Não é alarmar, nós não alertar. Não disparamos qualquer tipo de aviso, justamente porque, às vezes, os avisos da Defesa Civil do Estado são mais regionalizados. Então, daqui a pouco pode, de fato, ocorrer aqui no município de Caçador, mas não no município de Videira.
né? Então, nós tentamos apanhar o máximo de informações para daí sim, quando nós Mais divulgarmos, local, né? de fato, gerar esse alerta de fato para a população. Perfeito. Gardini. Dizer para a população videirense e que a nossa Defesa Civil vai estar preparada, né? Inclusive não somente para desastres naturais, como também para desastres tecnológicos, né? O ano passado, inclusive, nós treinamos 2 integrantes da nossa equipe na questão de produtos perigosos, e que contem sempre com a Defesa Civil. A Defesa Civil, a gente sempre fala que Defesa Civil somos todos nós. Então, somos todos os nossos munícipes fazem parte desse movimento da Defesa Civil, e em qualquer dificuldade, qualquer dúvida, nós não estamos também à disposição da população somente num momento de desastre, né? Então, qualquer dúvida que alguém tenha, chama nós, vamos conversar, vamos verificar, podemos mandar nossos diretores técnicos também acompanhar a situação e estamos sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado pela presença, pelas informações de vocês. Vamos bater papos futuros também a respeito de outras situações. Esperamos que sempre de forma preventiva, nunca tenhamos que conversar a respeito de um fato concreto, mas é muito bom saber que nós temos uma Defesa Civil preparada, com pessoas engajadas, comprometidas com a segurança de todos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a você também pela companhia. O Fala Videira Podcast volta na semana que vem. Até lá.